Olá a todos e todas que nos acompanham aqui no nosso podcast do Sim e Não, semanalmente trazendo uma entrevista política com algum representante do cenário aqui no Amazonas. Hoje o nosso convidado é o deputado federal José Ricardo, do PT. Obrigado, deputado, pela presença. Estamos à disposição, tudo bem. Eu sou o Dante Graça e quem está comigo aqui nessa edição para essa entrevista é a Aruana Brianese, diretora de conteúdo do Jornal A Crítica. Oi, oi. E também o Jefferson Ramos, repórter de política aqui do Jornal A Crítica também. Olá, pessoal. Lembrando sempre todos de acessarem aí o nosso site, o simnão.com.br, sempre com as principais informações aí dos bastidores políticos, o que há de melhor e o pior na política amazonense. Agora, deputado, a gente está gravando essa entrevista, gravando esse podcast no dia seguinte à votação lá do voto impresso, todo aquele debate no Congresso Nacional, o voto impresso esse que não vingou, a PEC foi rejeitada, mas não sem fazer muito barulho, né? A gente viu ali nas suas redes sociais e tem visto isso também, inclusive casos de deputados que chegaram a ser ameaçados fisicamente, não somente virtualmente. Como é que foi para alguém que já tinha esse voto declarado há tanto tempo, como é que foram esses dias de antecedência a esse debate, como é que o senhor viu esse cenário, essa proposta? E eu queria saber do senhor também se houve algum tipo de ataque mais contundente ou se ficou somente ali na questão virtual. Na verdade, esse é uma PEC, né, um projeto, uma proposta do governo, do Bolsonaro, para tentar desviar o foco dos problemas reais do Brasil. Essa que é a realidade, né? Tratar de um assunto sem pés, sem cabeça, essa que é a verdade, sem um respaldo constitucional, sem uma justificativa efetiva por conta de que nosso processo eleitoral e de apuração teria problemas, e na verdade não tem, até hoje ao menos. E, portanto, foi uma forma de desviar a atenção dos problemas e da inoperância do governo. Mas eu recebi, até a véspera da votação, foi uma enxurrada de mensagens de apoiadores pedindo para votar, e nenhuma ameaça específica, mas no geral é aquela história, olha, se você não votar a favor, nós vamos divulgar e você vai ter problemas, né, para a eleição futura, etc., não vamos mais votar em você. É a pressão. Se é um aspecto das pessoas estarem apoiando, né, a ideia, eu até compreendo, né, que é uma mobilização. Mas da forma como é colocado, textos iguais, significa uma coisa quase de robô, né, uma coisa automática que chega, não é uma coisa tão espontânea das pessoas para poder realmente convencer, ou elas estarem convencidas de que isso é necessário. E eu digo, não é necessário, a prova que foi derrotado. E, de modo geral, as pessoas de bom senso percebem que isso aí não tem nada a ver. Não é isso que nós precisamos para melhorar o processo eleitoral. E como é que faz, deputado, é cada vez mais comum, né, esse tipo de mensagem em série. Como é que faz nas redes sociais para separar o que é robô ou o que é uma massa de manobra do que é alguém realmente querendo debater ou apresentar um contraditório? Como é que é feita essa separação? E é o senhor mesmo que cuida das suas redes sociais? Não, lá nós temos uma equipe, né, de profissionais que nos ajudam, jornalistas, colegas, né, alguns que já estão muito tempo com a gente. Na verdade, é assim, eu defendo que as pessoas possam se manifestar. Assim como tem pessoas que defenderam esse projeto, tem pessoas que defendem outros projetos, e é natural que possam tentar influenciar os parlamentares. Eu acho até positivo, né? As pessoas procurarem os parlamentares, participarem se mesmo, posicionarem, né? E pedirem para votar de um jeito ou de outro. Acho que isso não é o problema. Agora, ameaças, como eu também ouvi parlamentares que receberam ameaças efetivas, isso não tem nada a ver com o processo democrático. Nós estamos vendo o seguinte, no Congresso, devido à pandemia, as sessões são virtuais, as comissões também que reúnem são virtuais, não há um debate efetivo de cada projeto, que teria que passar por várias comissões. Então, é instituída uma comissão especial, aí isso é colocado na mesa diretora como algo prioritário, portanto, você tem caráter de urgência, aí passa por cima de todas as etapas, ou seja, só tem uma comissão para dar uma opinião, e depois o plenário para tomar uma decisão. Algumas matérias ainda tem a Comissão de Constituição e Justiça que faz uma análise. Mas fora isso, o mérito em si, ele não é debatido nas comissões próprias. E não tem participação da sociedade. Esse é o tipo de assunto que deveria ser discutido de forma aberta na sociedade. Não deveria ficar nas mãos apenas dos políticos para tomar uma decisão. Tem que ouvir mesmo, fazer fóruns de debate regionais, dos estados, ouvir os vários segmentos, as opiniões, especialistas. Esse é o caminho normal de um projeto que trata de questões tão importantes como é o caso do sistema eleitoral do nosso país. A gente teve uma votação, nesse caso específico, né, que por mais que não tenha a PEC tenha sido rejeitada, ela ainda teve uma maioria de votos ali, né, foram 229 votos contra 218.
por mais que tenha sido uma derrota, a quantidade de votos favoráveis a essa PEC chegou a ser surpreendente na visão de quem estava ali na Câmara dos Deputados Federais, na sua visão especificamente? Eu acho que o resultado ele mostra que o presidente não tem uma maioria tranquila para aprovar qualquer coisa. Segundo, ele também fez uma ameaça na véspera, né? Fazendo um desfile militar de tanques na Praça dos Três Poderes. Ora, isso foi interpretado por muitos políticos como uma forma de pressionar, intimidar, na verdade. Isso fez com que muita gente também, na hora de tomar a decisão, avaliasse, poxa, eu vou apoiar esse governo desse jeito. Agora, você ainda tem políticos, inclusive do Amazonas, que apoiam o governo, porque sempre apoiaram o governo, porque é governo. No dia que não for governo, eles não vão mais apoiar. Infelizmente, ainda temos os políticos que estão agarrados e dependentes do governo para liberar verbas, para os cargos, né, os cargos que tem a nível federal. Por isso que ainda teve uma votação razoável a favor desse projeto, um projeto totalmente desnecessário nesse momento. Agora, deputado, lhe surpreendeu o racha que teve na bancada do Amazonas, 4-4, referente a essa votação da PEC do voto impresso? Não, nesse caso, não me surpreendo. Eu me surpreendo quando tem matérias que têm a ver com o direito das pessoas, quando a ampla maioria dos parlamentares votam a favor do governo, quando está retirando direitos. Aí que me surpreende, né? Aqui não, essa é uma matéria que realmente foi, a nível nacional, chamou muita atenção, né? E acabou ficando esse posicionamento, né, de políticos que hoje estão 100% dependentes do governo, aqueles políticos já estão ensaiando um distanciamento do governo também, assim que eu vejo. Agora, em relação a outras matérias, eu vejo matérias importantes, que, por exemplo, da reforma da Previdência. Me surpreende como é que um parlamentar vota para o eleitor receber menos na aposentadoria futura dele. Para mim isso é surpreendente, como alguém que depois tem no popular, cara de pau para voltar para pedir voto do eleitor quando ele acabou de tirar direitos dele. Pois é, ano que vem tem eleição, né? O senhor vem para concorrer a uma reeleição, como é que estão seus planos em relação a isso e o que é que o senhor vai dizer, e eu imagino que até está dizendo, a gente acompanha ele nas redes sociais, o senhor continua, não desceu da Kombi, né? Está ali em cima da Kombi prestando contas, mas quando for esse olho no olho com o eleitor na véspera da eleição, qual é a grande feito, qual é o grande projeto ou o grande posicionamento que o senhor vai poder dizer para o eleitor? Eu fiz aqui, igual a gente combinou. Você lembrou bem, eu não desci da Kombi. Desde o dia que o Praciano me convidou para subir na Kombi, para poder prestar contas do trabalho parlamentar, eu nunca mais desci. Essa é a prática que eu tenho. Prestar contas, toda semana. Porque toda semana a gente tem assuntos para tratar e é uma forma de levar informações para a população e é uma forma também de receber sugestões, ideias, tanto na capital como no interior, né, que a gente tem essa prática de realizar uma tribuna. E também é uma forma da gente dizer o seguinte, o político ele precisa estar presente o ano inteiro. O povo diz o seguinte, depois da eleição o político some, né? Você não vê mais o político, só no ano de eleição. E é muito comum, realmente, tem certas figuras que nem eu consigo encontrar, né? Mas a nossa prática é diferente, você faz política todo dia, política o ano inteiro. Eu estou num partido um partido que faz política o ano inteiro, não é só em época da eleição. Eu estou vendo aí muitos articulistas escrevendo, fulano de tal está procurando partido para ser candidato. Ora, o cara acabou de ser candidato ano passado a prefeito de Manaus e já está procurando um outro partido. O outro é deputado estadual, federal, já está dizendo que já vai mudar de partido, está procurando onde ele pode dominar o partido e ele ser o dono do partido para ser o candidato. Ou seja, não há nenhuma coerência em boa parte das pessoas que estão na política. O partido acaba sendo só um instrumento para a eleição e não algo concreto no sentido de discutir propostas, projetos, uma linha, né, de defesa de políticas que possam mudar a realidade da população. E esse é o problema da maioria das políticas públicas. Não há continuidade e os políticos muitas vezes não perseguem aquele objetivo, né? Melhorar a segurança no Amazonas, melhorar a saúde, mas na hora de definir a política acaba não se envolvendo diretamente. Pois é, deputado, o senhor tocou no ponto de troca de partidos. Há uma tendência nacionalmente de políticos de esquerda integrarem o PSB.
O senhor localmente pretende mudar de partido para, quem sabe, talvez concorrer a um cargo majoritário de governador nessas eleições? E teve algum convite nessa composição? O PSB, na hora de formar esse time com os representantes da esquerda aí nacionalmente, alguém chegou a falar com os senhores? Não, eu estou no Partido dos Trabalhadores desde 1995. Nunca recebi convite em nenhum outro partido para eu sair do PT e ir num outro partido. Eu já vi muitas pessoas dizendo, olha, Zé Ricardo, se você quiser ganhar a eleição, tem que sair do PT. Mas eu estou, esses anos todos, no mesmo partido, porque eu acredito nas propostas. Nós temos pessoas, né, que têm uma caminhada de vida, de luta, de exemplo, de testemunho, né, em prol da população. E esse é o lugar que eu estou no lugar certo, estou no lado certo. Agora, tem pessoas que estão saindo de partidos pela conveniência política eleitoral mesmo, para ser candidato. Respondendo ainda ao ano que você perguntou, né, sobre o ano que vem, eu gostaria com o eleitor. Eu gostaria de ser candidato a governador. Esse era o meu desejo efetivo. Não sei se vai ter possibilidades políticas para isso. Já tem conversas sobre isso internamente? Não, dentro do partido, nós temos a discussão nacional, que envolve a candidatura a presidente, então essa é uma das prioridades, e depois aumentar a bancada federal. Então isso já é uma diretriz que deve provavelmente prevalecer, e isso vai influenciar em todos os estados. Então ter candidatura a governo vai depender muito das circunstâncias políticas locais, ligado, né, à discussão a nível nacional, do projeto nacional da eleição para presidente da República. Mas o PT local, as figuras, os líderes do PT local estão com o senhor nesse projeto? Não tivemos nenhuma discussão ainda, porque o PT tem um calendário, geralmente define um calendário de discussões. Neste momento, tudo está suspenso por causa da possibilidade de mudança na legislação eleitoral. Porque a regra que está valendo hoje é que no ano que vem não tem aliança proporcional, que vai ser igual, por enquanto é igual à eleição municipal passada. Você tem a cláusula de desempenho, a cláusula de barreira. Com um percentual maior, e isso influencia para os partidos menores, e você tem, portanto, regras aí que podem mudar, porque tem uma discussão sobre o distritão, sobre a volta das alianças proporcionais, que aliás está bastante forte também, e a questão do financiamento de campanha política, que hoje está definido, só pode financiamento público ou doação individual, pessoal, né, pessoa física. Então pode ter mudanças até o final de setembro e início de outubro. Então o partido deve deslanchar um debate interno mais amplo de definições após a definição das regras eleitorais início de outubro. Em que a gente ouve de tudo, né? Porque justamente sem muito balão de ensaio, está muito longe ainda da eleição, da hora que se define, né? As convenções vão ser lá no meio do ano que vem. Então, tudo a gente ouve. Mas tem um papo que está muito forte nos bastidores, que é de um possível palanque local aqui que juntaria PT e PSL no palanque do Eduardo Braga. Aí eu pergunto assim, como é que o senhor pretende se posicionar quando surgir o momento de um debate sobre uma união dessas, assim? E qual que é o seu limite para esse tipo de aliança? O senhor falou aí que muita gente cobra que saia do PT e que o senhor está firme e forte ali, né? Mas eu imagino que também tenha uma hora que talvez chegue no seu limite ali, né? Existe? Você já pensou nisso? Tem um limite para mim? Daqui eu não vou mais? Olha só, eu não tenho conhecimento sobre essa possibilidade, né? O PSL. O PSL... era o partido do presidente Bolsonaro, ele saiu, ele está sem partido, né? Como é que você tem um presidente da República, né? Nós estamos no Brasil, onde o presidente não está num partido político, né? E aí o PSL, não sei qual é o caminho, é um partido bem diferente do PT, com posicionamentos e proposituras bem mais distantes, né? Então, não sei se eventualmente vai acontecer uma aliança dessa natureza. Não me parece que no horizonte tem essa perspectiva, né? Porque a tendência na aliança a nível nacional, primeiro os partidos de esquerda. O objetivo é tentar estar junto o PT, o PSB, o PCdoB. E você acha que daí reproduz no Estado? O PSOL, né, deve ter o diálogo muito forte, está aqui. Seria até o PDT, mas como o PDT vai ter candidatura, né, do Ciro, então não vai ter essa possibilidade de aliança. Mas esses outros 4 partidos, o esforço é para estar junto. Então eu acho muito difícil o PSL estar numa aliança a nível nacional e isso influenciar a nível de Estado. Nada é impossível, né? Mas a princípio não tem nenhuma discussão em torno disso. Eu estou ouvindo agora essa possibilidade. E tem alguma coisa que o senhor fala, isso eu não faço, nem pelo PT? Não, nós temos posicionamento, é assim, no PT, como todo partido é assim, você tem uma definição interna, nosso tem um processo democrático, tem discussão, tem votações, tem maiorias,
Então, se você perde nesse processo todo, você tem várias formas. Ou vai recorrer para uma instância para mudar aquilo ali, ou então você tem que acatar. E muitas vezes a decisão do partido, como já aconteceu no passado, o partido decidir apoiar determinada candidatura. O que você não pode é fazer campanha para o adversário dessa candidatura, mas você não é obrigado a fazer campanha para esse candidato. Ficar em casa. Você tem que ser coerente. Eu não concordei, eu perdi, eu não sou obrigado agora a estar do lado daquela pessoa, mas não posso trabalhar numa candidatura diferente do que o partido. Aí é uma questão da gente manter uma certa solidez partidária, né? A nossa luta é para ter alianças coerentes e alianças que possam trazer uma proposta e mude a realidade do nosso país, que é essa a ideia, né? Ter política de inclusão social, de geração de emprego e renda, que é o que nós estamos precisando hoje, urgente no Brasil. Pois é, deputado, como está a articulação do ex-presidente Lula para ganhar apoio político no Amazonas? O presidente da comissão da CPI da Covid do Senado, o senador Omar Aziz, disse aqui a entrevista ao podcast do Sim Não, que o presidente Lula entrou em contato com ele depois que a cúpula militar fez aquela nota, então ameaçadora contra a comissão. O senhor acha possível que o presidente Lula possa conseguir colocar no mesmo palanque Omar Aziz e Eduardo Braga, apoiando? Olha, o presidente Lula está conversando com todo mundo. Num caso como esse que você deu o exemplo, em relação à ameaça ao poder legislativo, ao Congresso Nacional, a uma CPI, que é uma estrutura própria do Congresso de investigação. Quando ela é ameaçada, logicamente, todos nós defendemos. A bancada do Partido dos Trabalhadores, no Congresso, Senado e Câmara, defendeu a CPI, portanto, defende quem está lá como membro da CPI, e o Lula faz a mesma coisa. O Lula é um democrata, o Lula ele defende a democracia, defende fortalecimento das instituições, do Poder Legislativo, do Judiciário e do Executivo. Ele defende isso. Lula não defende golpe, Lula defende que a gente tenha a construção, de propostas políticas para o país. E o Lula, portanto, tem essa capacidade de conversar com todo mundo, até com adversários. O Lula faz esse esforço. O Lula não fica falando mal dos outros, vamos falar assim, né? Ele está o tempo todo criticando as políticas que estão levando o Brasil para o buraco. Então, o diálogo dele realmente é com todo mundo. O Lula não tem esse negócio. O Lula era um trabalhador que conversava com o empresário para discutir, para definir políticas, definir a política salarial. Então, o Lula tem essa capacidade e essa tranquilidade de conversar. Agora, não quer dizer que está fechando ali alianças e tal. Então, isso é muito bom. E o Lula, depois de tudo que aconteceu com ele está muito mais forte, muito melhor. Ele está muito mais... ele se sente muito melhor para continuar lutando. E esse é o Lula que saiu da cadeia, que foi injustiçado em todo esse processo. Tem 15 processos, todos eles foram arquivados ou teve já uma decisão favorável ao Lula. Então ele está muito à vontade para conversar sobre o futuro do Brasil, sobre projetos para poder garantir vida melhor à população. Ele sabe que o senhor quer ser governador? Você já falou para ele? Não. Com ele não falei. Atenção, Lula! Que tá faltando? Nosso ouvinte. O partido é assim, estimula que em cada estado haja o debate político, né? É do estado que tem que vir propostas para as possíveis alianças e candidaturas e tudo mais. Nós temos que lutar aqui, a gente vai estar propondo isso, defendendo. Se não der, vamos ver que alianças vão ser construídas, mas as definições vão estar muito atreladas à definição nacional, da aliança nacional. Nesse vai aspecto, influenciar. o senhor já conversou com alguém, com alguma liderança nacional sobre... Já tivemos uma reunião com a presidenta do partido, tem uma comissão formada que fez uma análise em cada estado e foi apresentado agora, dias atrás, o retrato do Brasil, para as eleições do ano que vem. E a primeira decisão foi essa que eu falei. Vamos aguardar, definir a legislação eleitoral para depois começar a tratar dos encaminhamentos para as eleições do ano que vem. Em relação a esses projetos que estão na Câmara hoje, que mudam um pouco as regras das eleições, o que o senhor acha que tem chance de passar, o que não passa de jeito nenhum e na sua opinião, o que pode ser feito para melhorar o sistema político em tão pouco tempo? É possível? Olha, o que você percebeu que cresceu muito a ideia do distritão. Só que o distritão, ele enfraquece os partidos. E o distritão, ele vai fazer o seguinte, que a candidatura que tiver mais voto, ela entra na questão de representação parlamentar. E aí qual é o perigo? O perigo é assim, é a força do dinheiro, o perigo é celebridades que vêm e vão ser votados. Então, muitos partidos analisam que isso não vai construir nada. Nós não vamos melhorar o parlamento dessa forma.
Nós precisamos ir fortalecendo os partidos. Então, eu acredito que há uma tendência, talvez, do distritão não passar, mas querer que volte às alianças proporcionais. Essa é uma regra que favorece vários partidos e várias candidaturas. Porque, na verdade, quando você está junto, a possibilidade de eleger um partido que tem uma candidatura com menor potencial de voto, mas junto com outro, dependendo da situação, pode eleger e ter uma representação. Do contrário, não. Porque, no caso, a regra atual vai exigir que cada partido lance a sua chapa para federal e a sua chapa para estadual. Com certeza vai ser muito difícil para boa parte dos partidos. Então, a minha percepção até agora é que há a possibilidade de voltar à regra anterior e não passar o distritão. Isso tem que ser definido para valer no ano que vem até o final de início de outubro, né? Seria um ano antes das eleições. A regra tem que valer. Nesse cenário aí, a gente está conjecturando possibilidades da legislação que vai mexer diretamente em alianças, né? A gente está falando de partidos, o senhor acabou de falar de aliados históricos, como PT, PCdoB, fechando nesses dois aqui. E PSOL, né? E o próprio PSB. Eu queria fechar nesses dois só para a gente ter um recorte de algo que aconteceu e eu queria ouvir o senhor sobre isso. Recentemente, o membro histórico do PCdoB e certamente já aliado do senhor em outros tempos aí, o Heron Bezerra, falou sobre a representatividade do Amazonas em Brasília. Ele disse que era muito melhor quando a Vanessa estava lá, falou que ela ia ser candidata a deputada federal e isso, né, certamente com um tomzinho de crítica ali a sua atuação. Como é que o senhor recebeu isso de alguém que está do mesmo lado, né, no espectro político, né, de alguém que é tão esquerda quanto o senhor, que tem uma trajetória, né, ligada historicamente, e de alguém que eventualmente ano que vem, caso voltem, né, as composições de chapas aí partidárias, pode de repente um levar voto para o outro também, né? Como é que o senhor recebeu essas críticas aí nesse momento? Não vejo nenhuma dificuldade, talvez se fosse o contrário, estaria falando a mesma coisa, né? Porque, ou seja, ele está valorizando uma pessoa que, aliás, foi uma das melhores parlamentares que nós tivemos aqui no Amazonas e Manaus. Eu sempre falo, a Vanessa Grazutin foi uma das melhores vereadoras que Manaus já teve, uma das melhores deputadas federais que nós tivemos aqui no Amazonas, extremamente atuante, e senadora também. E ela defendeu a Dilma até o final, e ela lutou contra o golpe até o final. E ela foi muito injustiçada por tudo que aconteceu contra o PT e que atingiu a Vanessa também e o próprio PCdoB. Então eu tenho que reconhecer toda a atuação. O Heron coloca que talvez cada um tem o seu jeito, né? Ela tem o seu jeito de atuação política, a gente tem o nosso, mas a linha de atuação... Tem espaço para os dois na Câmara? Eu acho que tem espaço, sim, com certeza, e muito mais. Então, pelo contrário, ela traz uma experiência. Se ela for candidata e ganhar, o Amazonas só ganha com isso, só ganha. É uma pessoa que se dedica 100% à política das mulheres, né, dos trabalhadores, né, e para o nosso Estado, a defesa da Zona Franca. Eu não tenho nenhuma dificuldade. Qualquer palavra a mais ou a menos, isso não há nenhuma dificuldade, porque é valorizar a prata da casa, claro, né? Dizer que ela seria talvez mais atuante e tudo mais. Mas nenhum problema. Da nossa parte, nós temos uma dedicação total, né, em relação às pautas do Estado. Em 2020, a crítica fez uma publicação, né, colocando lá um pouco a atuação dos parlamentares, e eu estava lá em destaque, porque eu fui o parlamentar que mais fui para a tribuna me manifestar em relação ao Amazonas e às questões nossas. Também fui o parlamentar que mais apresentou proposituras. Então, eu recebo todo dia ideias, sugestões, propostas para a gente defender, para a gente encaminhar. E, portanto, vamos continuar nesse ritmo de trabalho, sem nenhuma dificuldade. Se a Vanessa foi ganhar, melhor ainda, fortalece. E outros companheiros e companheiras, outros políticos do nosso Estado, que com certeza iriam contribuir muito a nível nacional, caso fosse eleito. Agora, deputado José Ricardo, como está o seu relacionamento com o deputado estadual Sinésio Campos? Porque na eleição, na pré-campanha, vocês tiveram embates, Sinésio sinalizou que não concordaria com a sua candidatura à Prefeitura de Manaus. Como está atualmente o relacionamento de vocês dois? E eu já coloco também na mesma pergunta, se o PT no Amazonas ele tem autonomia para decidir candidatos próprios sem a decisão da Executiva Nacional. Existe democracia interna dentro do PT no Amazonas? No caso, o PT é um partido nacional, e um partido nacional tem que agir como um partido nacional. Não é uma questão regional que tem que decidir tudo. A forma de organização faz com que
o partido estimule que a nível local se faça a discussão, se apresente as propostas, né, se apresente candidaturas para discussão a nível nacional. É assim que funciona. Não é de cima para baixo, é de baixo para cima. No final, a nível nacional, dá um parecer. O que é mais estratégico para o partido? Nós vamos lançar candidatura? É melhor fazer uma aliança política e aí vai ter um apoio para o nosso projeto nacional? Então, é dessa forma um partido. Isso vale para todos os outros partidos que têm realmente a organização nacional, partidos de verdade, e não um partido que é pela circunstância daquele momento ou eleitoral. Em relação ao Sinésio, nós não temos nenhuma dificuldade. Dentro do PT não existem inimigos, né? Nós temos sempre adversários, porque o PT, quando surgiu, e até hoje, o seu estatuto assim ele determina, é livre a organização interna. Então nós temos vários grupos internos, tendências, coletivos, se estimula a organização por grupos, por ambiente de trabalho, por bairros. Então, cada um tem o posicionamento. O Sinésio tem a sua pauta, seus posicionamentos, eu tenho o meu, o ex-senador João Pedro tem lá o seu posicionamento, o Praciano, né, o coletivo dele, aqui também do mesmo jeito. E a gente está sempre disputando a eleição interna, né, para quem vai presidir o partido, e disputando as indicações para as candidaturas. Então, eu já disputei com o Sinésio várias vezes internamente. E já fui candidato com ele, inclusive, para governador, ele vice, eu candidato. Então é isso, em cada eleição a gente vai fazer o debate que for mais adequado para o partido e para a sociedade. E como o senhor avalia o mandato do atual vereador pelo PT na CMM, o Sassá da Construção Civil? E se o apoio dele à Prefeitura de Manaus, ao prefeito Davi Almeida, passou por alguma deliberação interna do PT? Eu não tenho conhecimento se o PT municipal tomou alguma decisão assim determinante no sentido de apoiar ou não apoiar a administração. Eu só defendo o seguinte: vereador é para fiscalizar a prefeitura. Eu fui vereador e esse foi o meu papel. E esse é o papel constitucional. Então, assim como o companheiro Sassá, que é o vereador, nós só temos ele, acho que essa regra vale para todos os vereadores. Todos os vereadores têm a obrigação constitucional de fiscalizar a prefeitura. É o que eu posso falar para todos os vereadores, né? Que não é eu que digo, é a Constituição. E da mesma forma, eu espero que o nosso companheiro Sassá tenha a mesma linha, né? E ele tem um posicionamento claro também. Agora, se tem algum outro entendimento diferente em relação à decisão do partido, eu não tenho conhecimento. Deputado, o governo Bolsonaro está sinalizando que vai investir agora nas privatizações, principalmente agora dos Correios e da Eletrobras. Como o senhor vê o impacto dessas privatizações aqui no Amazonas, especificamente no caso dos Correios? Olha só, primeiro em relação à Eletrobras, que eu votei contra a privatização, porque ela vai, com certeza, impactar na questão do custo de energia do Brasil. O setor privado, o objetivo é lucro. Nós temos o exemplo aqui da Amazonas Energia, que privatizou, e você vê reclamações gerais. O serviço não melhorou. E o custo, a tendência é crescer mais ainda. Você vai deixar de realizar investimentos estratégicos que só o governo realiza em áreas difíceis, como é o caso nosso do Amazonas, como é o caso do programa Luz para Todos. E os Correios, o desastre vai ser maior, porque ela é uma empresa nacional, ela tem presença em todos os municípios, ela tem uma rede de logística muito grande. Então, o serviço que ela presta, por exemplo, nas encomendas, ela tem preço competitivo. Por isso que ela tem lucro no todo. Ano passado teve 1 bilhão de lucro. Em 20 anos são mais de 12 bilhões de lucro. Ela é autossustentável. E ela compensa prejuízos de várias agências, aliás, a maioria das agências são deficitárias, com o lucro das agências lucrativas. Então, no caso do Amazonas, a maior parte das agências são deficitárias. Só que são os Correios que estão lá presentes, garantindo entrega de encomenda, de carta, de correspondência e de uma série de outros serviços. Suporte nas eleições, na questão do material escolar, provas do Enem. Então, é um serviço que, na Constituição, o serviço postal, ele é público, é de natureza pública. Todos os grandes países no mundo, grande extensão, eles têm um serviço público postal. Por quê? Porque é a única forma. A iniciativa privada não vai garantir essa presença em todos os municípios, por causa de que não é lucrativo. Você não acha possível que, por força de contrato, você obrigue, né, quem comprar a ter essa presença? O senhor acha que isso é uma questão que não se resolve num contrato? Não, a proposta deles é o seguinte, é porque privatiza a empresa e a parte lucrativa são as encomendas, não são correspondência nem nada. E essa parte, ela seria, para atender a Constituição, de responsabilidade pública ainda.
iria permanecer. Só que ela é deficitária, ou seja, teria que pegar dinheiro do orçamento da União para cobrir, para prestar esse serviço. E não tem lógica. Se hoje você tem uma atividade lucrativa que cobre essa outra parte de obrigação constitucional, é isso que eu quero dizer. Ela é necessária lá. E as encomendas, essa parte aí de entrega, por exemplo, crescente de compras pela internet, os Correios hoje têm um dos melhores preços. Pode comparar no mercado aí. Então, por isso que há esse interesse da privatização. Como é que você vai privatizar uma empresa lucrativa? É o caso do aeroporto de Manaus, altamente lucrativo, mas estão vendendo o processo de venda para franceses, para estrangeiros ainda. O senhor vê risco, então, de que amazonenses do interior deixem de receber encomendas e cartas? Vai ser mais caro, porque vai onerar. Eles não vão manter agências onde não dá lucro. Então, para uma encomenda chegar lá, vai ser mais caro. Então, vai ter um prejuízo para todo mundo. Setor público, serviços que são prestados. Os Correios são tipo um correspondente bancário, diria que quase 1/3 dos municípios do Brasil. Então, vai deixar de ter uma série de serviços para municípios mais pobres, para localidades mais distantes. Esse é o grande prejuízo. E outra, é uma empresa de 350 anos, é a história do Brasil. É uma das 5 empresas, 5 instituições sempre bem avaliado pela população, os Correios. Aí você vai perder isso, porque o pessoal quer vender, alguém vai ganhar dinheiro. Já está ganhando dinheiro. É lucrativo. Dinheiro para o Brasil. E não tira do orçamento. Não tira dinheiro dos impostos. Uma empresa pública que não precisa do dinheiro dos impostos do cidadão. Nós estamos aqui num estado que tem características logísticas assim únicas, né? A gente não tem ligação por estrada, tem uma dificuldade por questões aéreas também. Então, nesse ponto específico, com toda essa dificuldade logística que a gente tem, surpreendeu o senhor a gente ter quase metade ali da nossa bancada votando a favor da privatização dos Correios num estado que tem toda essa dificuldade logística? Pois é, isso que eu não consigo compreender da bancada do Amazonas, deputados que votaram a favor da privatização dos Correios. Eu acho um absurdo uma situação dessa. Ele está votando contra a população, porque a população vai perder. Pensa bem, se não existe mais agência dos Correios em vários municípios, uma empresa para levar uma encomenda, realmente ela vai ter um custo muito maior. Isso vale para o pequeno e vale para o grande. Então, não tem lógica esse processo. Lamento que deputados do Amazonas votaram para acabar com a empresa e acabar com esse formato que tem hoje do serviço postal. Aproveitando isso, como é que está a relação da bancada como um todo hoje? A gente tem, nesse cenário de polarização, né, que a gente tem no país, isso afeta a harmonia da bancada quando é para se defender assuntos de interesse do Amazonas? Não, no geral, por exemplo, você vai falar da Zona Franca, todo mundo está unido em defesa da Zona Franca, toda a bancada. De modo geral, buscando recursos, defendendo recursos de investimentos para o Estado. É que cada parlamentar tem a sua pauta de luta, os parlamentares são mais próximos do governo, certamente tem mais possibilidade de indicação através de emendas parlamentares não impositivas, porque as emendas impositivas elas são iguais para todo mundo e o governo é obrigado a cumprir. Não importa se é partido de oposição ou situação. Mas a bancada de apoio, lógico, tem emendas de valores muito maiores. Então, na medida que consegue recursos e investimentos para o Estado, está todo mundo junto. Inclusive, na reunião da bancada, para decidir essas emendas não impositivas de bancada, não há divergência. De modo geral, todo mundo defende o Estado. Agora, nessas pautas que vêm do governo e que atinge a população, é que eu não consigo entender como é que um deputado vota contra os seus eleitores, né? A gente está falando do podcast do Sim Não, né? O Sim Não, que é a coluna diária do Jornal A Crítica também. Lá na coluna a gente tem aquele nosso sobe e desce diário, né? Então são dois sobes, 2 desces, e a gente sempre faz uma edição especial aqui no nosso podcast. A gente pede que o nosso convidado dê um sobe e um desce, como se ele fosse o editor do dia do Sim Não. Se o deputado José Ricardo fosse subir agora lá para a redação do Jornal A Crítica, fosse fechar o Sim Não de hoje, quem estaria no sobe? No sobe os estudantes, né? Os estudantes que estão aí sofrendo no atual governo, corte de recursos, com muitas dificuldades, né? Com a família mais pobre, muitos deixam de estudar porque não tem dinheiro para o transporte, principalmente no interior do estado, mas que estão lutando, né? Os estudantes que fazem a diferença, os grandes avanços que nós sempre tivemos na sociedade, os estudantes estavam lá na linha de frente, nas ruas, lutando, e eu colocaria para cima os estudantes. É o dia dos estudantes, eu estou valorizando sempre essa luta. E no DS quem estaria? No DS é o governo federal que está cortando recursos da educação.
Eu acabei de vir de uma audiência pública que estava promovendo eu e a deputada Vivi Reis, que é do PSOL do Pará, e o assunto era sobre o auxílio para os estudantes indígenas e quilombolas aqui da Amazônia. Então, o foco do Pará, do Amazonas, e lá estava demonstrado, através da representante do MEC, a redução de recursos, ano a ano, para essa finalidade, para os estudantes, os cortes. E a perspectiva do ano que vem ser menor ainda. E o ministro da Educação, é esse que eu vou botar para baixo, vou colocar, dar nome, né? Para baixo, o ministro da Educação, que disse que não é para todo mundo chegar a ter nível superior, é para poucos só, para uma elite lá. Esse tem que descer. Aliás, ele tem que sair do governo. Está fazendo mal ao Brasil. O ministro da Educação defendeu um negócio desse. É isso aí. Tá certo, deputado. A gente agradece aí pela sua participação, pela sua entrevista. Lembrando que a entrevista vai estar disponível no nosso YouTube e também em todas as principais plataformas digitais por streaming. Obrigado, deputado. Obrigado, Aruana. Obrigado, Jefferson. Valeu, Dante. Até. E a gente se vê aí na próxima semana. Um abraço para todos. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.